Renan Santos, um dos candidatos à presidência da República de 2026, foi convidado para uma entrevista para a jornalista Andréa Sadi. E aconteceu que divergências de opiniões sobre propostas e polêmicas do candidato foram motivo de discussão e troca de farpas ao vivo durante a entrevista. Eu não falei que eu vou cortar de saúde e educação. Não sei se você viu falar isso. Eu estou dizendo que despesa obrigatória como saúde e educação. O senhor sabe disso, né? Despesa obrigatória. Lógico, mas eu não falei que ia fazer isso. Mas eu estou perguntando como é que vai ser feito. Então, aqui você só colocou palavras na minha boca. Não coloquei. Eu acabei de dizer para o senhor. Volta para poder comentar. Pode rodar, por favor. O que a gente tem que fazer, que é o que eu acho, é o restabelecimento enquanto poder de características profundamente masculinas na nossa sociedade. E mas aí você é machista, o c... Eu sou. Então me chamem, eu sou. Porque tem que... certas coisas tem que dar o nome aos bois. Que eu olhando, me dá a impressão de que o senhor passa um certo orgulho em ser machista. Não, inclusive, vocês viram o vídeo inteiro? Vimos. O que é o machismo? Vamos restabelecer a boa autoridade masculina ali. Eu sei que você pode não, eu tô com provocação. Só que, pra mim... Eu tô ouvindo o senhor. A questão central aqui é o seguinte... Eu quero fazer uma pergunta na sequência, só não, isso. Tudo bem. Eu tô esperando o senhor terminar. Tá ótimo. O senhor acha que exemplo que isso aqui dá? Honestamente, eu não estou preocupado com isso. Mas o senhor é um líder de um grupo político. Sim. Tem seguidores. Só que as pessoas quando o senhor diz eu sou machista, tem que dar nome aos bois. Eu sou... Deixando muito claro, as pessoas entenderam a minha mensagem. O que elas entenderam com essa mensagem? Entenderam a mensagem que eu falo sempre disso. Esse tema que inclusive a Natuza citou. A figura masculina presente, o bom pai, o bom tio, o homem presente, o bom avô, isso tem que ser restabelecido e não combatido. A boa autoridade masculina, Candidato, o bom exemplo masculino... Quando o senhor diz que o senhor é machista, o recado que passa é que é um discurso violento contra mulheres. Bom, então tente achar eu falando alguma coisa de discurso violento contra mulheres nesse contexto aí. O senhor disse, sou machista. Tem que dar nome aos bois. Olha só, se você entendeu a provocação, então paciência. Se eu passei essa mensagem pra você, lamento. Candidato, tem um vídeo que viralizou em 2021, acho que foi gravado em 20, que o senhor aparece sorrindo ali, falando para um grupo de apoiadores, de amigos, dizendo que vocês queriam entrar num bar, num estabelecimento, se vocês não entrassem nesse estabelecimento, vocês iam estuprar uma moça ali, uma colega de vocês. O senhor acha que dá para brincar com o estupro? Não. Então, por que o senhor... Não. Mas então o senhor acha que dá para brincar com o estupro? Foi o que eu perguntei. Sadia, você tem que deixar eu terminar. Você pediu um contexto, então deixa eu te dar o contexto. Antes de você ficar se adianta aí, já... Vou contar a história e depois você pode me retrucar numa boa. Veja tudo isso agora e deixe a sua opinião sincera nos comentários, para vermos quais vão ser os tipos de opiniões sobre essa discussão. E para não perder nenhuma nova treta e polêmica da política brasileira, curta esse vídeo e toque no botão hypar se aparecer para você. Candidato, queria começar perguntando das propostas desse plano de governo que o senhor já entregou ao TSE. Tem uma série ali de informações, de planejamento, o senhor fala na PEC da regra fiscal, da nova regra fiscal, mudança na lei penal, mudanças ali em programas sociais, mas o senhor se coloca como um candidato antissistema. Acompanho muito as falas do senhor, você já falou, já chamou o Centrão de vagabundo, de parasita, e o senhor sabe exatamente como funciona uma PEC, né? Assim, precisa de apoio, precisa de muito voto. Como é que o senhor pretende fazer isso? Sadi, eu aceito a alcunha do antissistema no sentido de que eu não participo do grande jogo e seus vícios. Mas eu entendo o funcionamento da fábrica de salsichas, que é o Congresso Nacional. Durante o impeachment da Dilma Rousseff, eu organizei manifestações de rua, eu participei do próprio comitê do impeachment, a gente tem parlamentares no Congresso que aprovam projetos, mesmo sendo oposição aos governos. O caso do Kim é o mais emblemático, ele foi oposição ao governo Bolsonaro e aprovava projetos e relatorias. E a mesma coisa agora no governo do Lula, em que ele também é oposição. Existe um momento de você, assim como existe um momento de eu ser o Renan militante do MBL, existe um momento de eu ser o Renan o presidente no Partido Missão. E existe um momento também dos candidatos, dos partidos adversários se agredirem mutuamente e apontarem os problemas, e o momento deles sentarem na mesa para poder discutir projetos. Mesmo com as diferenças postas, chamando os membros do Centrão, que são parasitas, olha, há um momento de chamar de parasita, há um momento de chamar o parasita para a mesa, e ele me chamar de responsável, do que ele quiser chamar, e colocar as diferenças e a gente começar a tratar dos projetos. Eu acho que a função da democracia é justamente essa. É a gente sentar, e o parlamento e as instituições entregam essas possibilidades. É sentar, colocar os projetos, aí eu tenho a obrigação de trazer os projetos e com base nisso discutir. Mas eu sei da dificuldade, e a dificuldade está para todos, mas o que eu sinto, e não quero me estender nessa pergunta, mas ela é muito importante, que era sobre governabilidade num país que vive em crise. O que eu sinto é que quando você tem um presidente que tem vontade de realizar algo, que ele tem um plano, mesmo quando ele não é bem aprovado ou quando ele tem dificuldade de construir maioria, e eu posso dar um exemplo,
Fernando Henrique no segundo mandato, ou Michel Temer com seus 3, 4% de aprovação, quando você tem agenda, você mesmo assim consegue compor. E aí governos que não têm agenda, e aí a gente pode pegar o governo do Bolsonaro, que ele chegou lá sem meio que saber o que ia fazer, e em grande medida o governo Lula, que não tinha muito a propor, eles passam meio que andando de lado. Então, a ambição é querer fazer algo e lutar para realizar. Eu queria falar um pouco de feminicídio. O senhor acompanha os números. A gente viu uma redução dos crimes violentos como homicídio, latrocínio em 2025, mas feminicídio na contramão subiu, bateu recorde no ano passado. 4%. 4 mulheres morrem em média no Brasil por dia. Eu li o programa de governo do senhor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas não tem nada sobre feminicídio. Eu queria saber qual que é o plano do senhor para combater o feminicídio. Não só feminicídio, como violência contra a mulher como um todo, ele está inserido no contexto da lei de responsabilidade gerencial. O que é lei de responsabilidade gerencial? É uma série de metas que nós vamos estabelecer. Inclusive, eu não sei se haverá tempo de a gente falar desse tema, que para mim é um tema central nosso para o enfrentamento de oligarquia, que é o sistema de metas para municípios e estados. Eu vou pegar quem está fazendo muito bem a lição de casa na questão do feminicídio e violência contra a mulher. Novamente, alguém que está apoiando o meu adversário, Flávio Bolsonaro, mas eu tenho que ser justo. Tanto o prefeito Ricardo Nunes quanto o governador Tarcísio. Mas por que não tem nada no plano do senhor? Específico? Porque isso está no sistema de metas. O senhor não acha que o feminicídio... Não, porque a maior parte das políticas são estaduais e municipais para atender isso. Mas o senhor não acha que... Eu acabei de dar os números. O senhor acompanha o tema de segurança, de combate à violência. Isso não deveria ser destacado? Eu destaco nas minhas falas, eu tenho vídeos gravados, eu tenho participações em congressos e eventos que eu trato desse assunto. Mas o senhor tem algum problema contra a palavra feminicídio? Não, eu tenho um problema muito específico contra querer ficar fazendo proselitismo, fingindo que se preocupa, como é o caso do Flávio, que ficou querendo dar celular agora para falar que gosta de mulher. Mas porque você falou, não quero fazer proselitismo fingindo que me preocupa. O senhor não se preocupa? Não, me preocupo, mas não vou fazer proselitismo vagabundo. Mas o senhor não acha que é urgente? Eu acho que é urgente o tema do enfrentamento à violência contra a mulher, sim. Por isso que isso entra na lei de responsabilidade gerencial. É um dos 10 temas que vão estabelecer as métricas para municípios e estados, para avaliação. Porque as principais políticas que estão sendo tocadas para enfrentamento à violência contra a mulher estão sendo tocadas em municípios e estados. O uso das polícias e das guardas civis. A política que está sendo tocada em São Paulo vai ser o padrão para a gente estabelecer como a métrica geral para a lei de responsabilidade gerencial nos municípios brasileiros. Desculpa, a lei de responsabilidade gerencial, o que tem sobre feminicídio lá? Deixa eu explicar. Você leu lá o livro amarelo? Li. O que a lei de responsabilidade gerencial estabelece? KPIs, indicadores de desempenho em áreas fundamentais. Por exemplo, você falou, eu não vi feminicídio. Eu não vi, ou quase não tem, eu falando sobre saneamento básico no livro amarelo. E é um tema importantíssimo. E por quê? Porque a execução de políticas de saneamento básico, ela está, deixa eu complementar aqui, que é importante, ela está dada nos entes municipais, ou até consórcio de municípios, e entes estaduais. O governo federal pode ajudar com financiamento. Lá nos indicadores da lei de responsabilidade gerencial, que são colocados para os municípios, está ali, saneamento básico, cobertura de água, cobertura de esgoto, desempenho escolar, SAEB, DEB. Vacina. Um deles que está incluso é violência contra a mulher. São os indicadores e as políticas que vão ser adotadas. E essas políticas são adotadas pelos municípios. E o governo federal cobra. Se o prefeito não entrega esses indicadores, de acordo com a nossa regra da lei de responsabilidade gerencial, ele pode se tornar inelegível. E se ele consegue entregar essas metas, com as políticas que serão auxiliadas, inclusive, pelo governo federal, aí ele fica graduado para receber, por exemplo, mais emendas. Mas então o combate ao feminicídio, o senhor está reduzindo a um tema gerencial, é isso? Não, é um tema... Em última instância, tudo envolve gestão. É um tema gerencial e legislativo. Eu posso, no governo federal, aumentar penas. Agora, a gestão desse enfrentamento é uma gestão que envolve estados e envolve municípios. Mas o senhor defende aumentar a pena? Defendo. Para o combate ao feminicídio? Eu defendo todo tipo de violência, incluindo violência contra a mulher. Não, mas eu vou ler para o senhor o que é feminicídio. E aí o senhor me disse se concorda. Assassinato de uma mulher por razões da condição de sexo feminino, ou seja, quando o crime é motivado por menosprezo, ódio ou discriminação à condição da mulher. Eu já falei várias vezes aqui, eu falo sempre na Globo News, esses dados mostram sempre que os contextos onde esses feminicídios acontecem é de violência doméstica e familiar. O senhor acha que isso aqui não existe? Quem disse que eu não acho? Tô perguntando. Não, eu acho que existe sim. Inclusive não é reportado. Inclusive assisti um podcast teu falando com uma pastora evangélica muito interessante sobre isso. Sobre os não reports, sobre a ideia de que é uma espécie de uma naturalização e as pessoas tentam manter os núcleos familiares, achando que a violência... Porque o homem que comete, não só o feminicídio, a violência contra a mulher, ele é o mesmo homem que fala tem que matar os bandidos. Ele não se vê como alguém que está cometendo um crime. E às vezes a mulher, na ânsia de manter o núcleo familiar dela vivo, ela não reporta.
Então você tem um número gigantesco de casos não reportados. Eu estou falando isso, candidato, para explicar, porque a pena foi aumentada no ano passado. Né? Se fosse um caso só de endurecer a pena... Mas eu não acho que seja só endurecer. Não, mas é porque o senhor falou, eu sou a favor, né? Qual que é o plano, qual que é a ideia, qual que é o detalhe? Falta isso. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Candidato, o senhor falou da lei de responsabilidade gerencial. Eu confesso que custei a encontrar uma prioridade do seu governo para redução de feminicídio. Desculpa, eu falo pouco de saneamento básico e minha campanha toda eu tratei do assunto, mas o livro não fala. Porque são políticas federativas. Você tem entes federativos responsáveis por isso. O município de São Paulo, para ser claro, o município de São Paulo tem uma política sensacional. Eu já gravei com a Amanda sobre isso. Uma mulher que ela consegue uma medida protetiva, ela recebe um aplicativo com outro nome. Se ela sente que que ela tem a medida restritiva, está aproximada, ela chama a polícia municipal, a Guarda Civil Metropolitana, aciona carros para ajudar ela. Você tem aluguéis sociais. Todas essas políticas que a Prefeitura de São Paulo adotou são políticas que a gente tem que adotar em âmbito nacional. A lei de responsabilidade gerencial vai estabelecer, dando determinado peso orçamentário para municípios que têm mais ou menos dinheiro, as regras para elas estabelecerem essas políticas. A regra é inspirada no modelo paulistano. E é de Estado ao governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo está fazendo um baita trabalho. Usar o Smart Sampa, como eles estão usando, para pegar um cara que cometeu uma violência contra a mulher, é um elemento central disso. Usar tecnologia, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo veio com a tornezeleira eletrônica, ela tem o rastreamento, a geolocalização, e a mulher tem a geolocalização do celular. Se bate que eles estão ficando próximos, é acionado uma viatura. Tem um outro elemento que também entra aí. Há uma parte dos casos de violência contra a mulher, e as reclamações gerais que você vê, especialmente nos rincões dos centrões, regiões contadas pelo centrão também, acho que cabe, é de que a mulher não tem o acesso, existe uma questão de acesso à justiça. Ela não sabe como utilizar, ela não tem dinheiro para pagar um advogado. Deixa eu continuar. Vocês falaram que eu não me importo com o assunto. Os plantões de defensoria pública vão todos nessa linha. Eu preciso ter plantões de defensores públicos para, eventualmente, uma mulher que precisa de uma decisão liminar contra um agressor, um ex-namorado, que é um stalker, e que ela precisa de decisão, esteja presente. Essas, assim como políticas, que eu vou te dar um exemplo, ligada à saúde e água, são políticas que não estão presentes no texto, mas são métricas que vão ser utilizadas para avaliação. Isso é um ponto, candidato. Eu não disse que o senhor não se importa com o assunto. Eu disse que, lendo o seu plano de governo, eu não vi esse assunto sendo Natuza, abordado. Mas eu também falo pouco de esgoto. Mas eu quero falar de homens também, tá? Quero falar de homens também. Dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral, de julho agora, de 2026, mostram que o Missão tinha mais de 90% de filiados homens e menos de 10% de filiadas mulheres. As mulheres são a maioria do eleitorado. O que da sua mensagem não está chegando ao eleitorado feminino? Por que não está chegando, segundo esses dados do TSE? Isso se reflete em algum grau na nossa militância também. Isso se reflete em algum grau na direita jovem, não só no Brasil como no mundo. A direita jovem costuma ser mais masculina, assim como a esquerda jovem tende a ser mais feminina. Isso não é nem opinião minha, isso são estudos internacionais que mostram isso. É natural da dinâmica das redes sociais. Conforme as idades avançam, meu grupo é muito jovem. Quando eu vou pegando, por exemplo, a distribuição de mulheres mais velhas e homens mais velhos que nos apoiam, já é mais equânime. Existe uma questão de militância jovem, que são as pessoas que se filiam, é um militante mais quente. É óbvio que eu não fico feliz com isso, porque eleitoralmente, inclusive, não faz sentido, é ruim pra gente. É ruim pra criar candidatos. Agora, dentro do nosso universo, a gente precisa entender, ser uma mulher candidata é muito difícil. A Amanda, que é minha coordenadora de campanha, o que a Amanda já sofreu? Invadiram a casa dela, sequestraram a mãe dela, atacaram ela, fazem montagens de IA dela pelada. Dentro do nosso universo, ser uma candidata, os ataques que a gente recebe de esquerda a direita são muito pesados. E isso afasta as mulheres da atividade política, mesmo. Então, construir, inclusive, um grupo de meninas que vão ser candidatas, necessariamente é mais difícil. Tanto que o padrão das nossas candidatas costuma ser mais velho. Mesmo que a gente é um grupo jovem. Porque as mais novas ficam inibidas. Porque a porrada que vem em rede social é muito pesada. E aí, entrando, inclusive, o Jonathan Haidt fala muito disso, é um autor que eu gosto. Ele fala da ansiedade que existe por conta das redes sociais. As mulheres são mais afetadas por depressão e ansiedade por conta do uso das redes do que os homens. A mulher jovem da geração Z, que é minha geração que eu sou, talvez dominante, meu grupo político seja nesse bloco, a mulher da geração Z está muito ansiosa. Então, nesse sentido, o caminho da política dá gatilhos ainda maiores de ansiedade nela. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar para acolher melhor e trabalhar melhor. Mas eu acho que, eu não gostaria de ficar nessa situação, de maneira alguma. A gente vai ver um vídeo agora, daqui a pouco a gente volta para poder comentar. Pode rodar, por favor.
O que a gente tem que fazer, que é o que eu acho, é o restabelecimento enquanto poder de características profundamente masculinas na nossa sociedade. E mas aí você é machista, o Eu sou. Então me chamem, eu sou. Porque tem que. Certas coisas tem que dar o nome aos bois. Esse vídeo, candidato, é de 25 de abril do ano passado, num programa da internet que o senhor tinha, tá ali com alguns colegas. Carro Alfa. Queria que o senhor... Que é um carro Alfa Romeo, tá? Antes que vocês façam construções outras que... Eu queria pedir para o senhor esclarecer essa afirmação, porque eu olhando, me dá a impressão de que o senhor passa um certo orgulho em ser machista. Não, inclusive, não sei se viram o vídeo inteiro? Vimos. O vídeo inteiro, uma das coisas que eu discuto, aquele é um influenciador digital masculinista, sobre a questão homem-mulher e sobre a questão, eu tenho uma opinião muito diferente da dele, de que ele defende, eu tenho que lembrar dessa entrevista, mas ele defende a ideia de que as leis, por exemplo, de direito de família são muito punitivas com relação aos homens. Eu falo, a maior parte dos casos do direito de família envolve homem que não paga pensão e homem que não está presente. A figura do homem presente, ela deixou de existir. E a provocação que eu faço ali, que é uma provocação válida, é a figura masculina, ela tem que retornar de maneira positiva na nossa sociedade. O que é isso? Vou dar um o que exemplo. isso significa? O que significa? A maior parte dos jovens que cometem crimes no Brasil não tem a figura masculina por perto. Eu quero até entrar em... Mas deixa eu te complementar. O estudo da GV de 2007 mostra que os meninos que vão parar na FEBEM e os meninos que cometem crime, em 80% dos casos, eles não têm a figura paterna. A ausência da figura masculina tem uma correlação mais forte do que o índice Gini, que é o índice de desigualdade para o cometimento de crime. O que eu quero dizer? A figura do bom pai, do bom avô, do bom homem de referência faz falta para, inclusive, para menino e para menino, mas especialmente para o menino. E essa figura tem que ser construída. E aí entra um grave problema que está pegando a sociedade brasileira como um todo. Nós estamos vivendo uma sociedade de famílias desconstruídas, da figura masculina moída. Mas o senhor se coloca como um homem machista? Não, ali é uma provocação. Você tem que saber o momento da provocação. Não, o senhor disse, a gente acabou de mostrar. Então, se... O senhor estava bastante, à vontade ali. E no vídeo, e no vídeo todo, são raros os momentos em que o senhor de fato discorda desse... Mas você viu esse momento? Eu vi todos os momentos. Todos. Perfeito. Então, eu vi todos. Eu só queria, para concluir, porque se conecta com o que o senhor estava dizendo. O senhor também disse, aqui é uma aspa sua, tá, candidato? A ausência de presença masculina é um dos maiores elementos constitutivos de um jovem que comete um crime. Ele não tem exemplo, ele não tem limite, ele não tem estruturação. A gente está falando de um país em que metade dos lares brasileiros chefiados por mulheres. E não significa que não haja a figura masculina nesses lares, tá? Isso é diferente de mãe solo. O senhor está culpando as mulheres pela criminalidade? Pelo amor de Deus. É isso? Não, eu queria entender. O maior culpado é o homem, e isso se relaciona com essa fala. Não, é porque quando não tem homem, o lar fica desestruturado e a mulher vai educar um criminoso. E por isso que as famílias que são biparentais, têm o pai e a mãe, elas são mais funcionais. A família monoparental brasileira, em que o homem não paga pensão e não está presente, ela vai gerar um menino problemático. A ausência da figura paterna, isso não só no Brasil. Tem estudos nos Estados Unidos da América, o Thomas Sowell fala muito disso. A ausência da figura masculina, ela tem um efeito gerador de garotos indisciplinados que vão ter um pior desempenho escolar e que vão cometer crimes que afetam a sociedade como um todo. Mas é porque passa a impressão, candidato, mas que a mulher não sabe... Deixa eu só concluir, eu juro. É que você não deixou concluir. Não, eu vou deixar o senhor concluir. É que isso passa a impressão de que o senhor... não tem apreço pelo que as mulheres fazem na educação dos seus filhos. Por que eu estou te dizendo isso? Isso soa como só o homem, se não tiver homem, e eu não estou dizendo aqui que as famílias, os filhos não precisam de pais, todo mundo precisa, responsabilidade afetiva, responsabilidade financeira, tudo isso aqui é dado como o céu está azul hoje, tá? Sim. Só para não ter confusão disso. Então, o meu ponto é, quando o senhor diz isso, automaticamente passa-se a impressão de que os lares em que não existe a figura masculina são lares de filhos desestruturados. Isso não é verdade. Vamos lá. A maior parte dos casos de rapazes que cometem crimes vem de famílias em que o pai não está presente. Ponto. Isso é estatístico, isso é um dado. Esses rapazes também apresentam desempenho escolar inferior. Ponto. Famílias monoparentais têm renda menor. Ponto. Isso é um dado da realidade. Se alguém acha que a minha impressão vai machucar ou não, aí paciência. Talvez eu não seja o melhor comunicador do mundo. Só que o que eu tô falando é uma verdade.
E eu quero falar a verdade porque eu tenho que resolver problemas de verdade. Eu não quero passar a impressão A ou B quando eu falo isso. E a impressão maior existe um número gigantesco de homens que se relacionam com mulheres, a relação não dá certo, o homem não tem compromisso nem afetivo com a criança, especialmente com esse menino, e ele não tem compromisso, inclusive, de pagamento de pensão. A minha discussão nesse podcast foi sobre isso. A minha discussão desse tema. O que é o machismo? Isso é uma provocação. O que é o machismo? Vamos restabelecer a boa autoridade masculina ali. Eu sei, você pode não, eu tô com provocação. Só que, pra mim... Eu tô ouvindo o senhor. A questão central aqui é o seguinte... Eu quero fazer uma pergunta na sequência, só isso. Não, tudo bem. Eu tô esperando o senhor terminar. Tá ótimo. A questão central se você não restabelece este tipo de postura próxima, se não do pai, de uma autoridade masculina que esteja próximo do rapaz, estabelecendo limites e exemplo que sirva de espelho, a tendência desse rapaz não é apenas o cometimento de crime, mas é de ter uma vida mais disfuncional e reproduzir naquela sociedade a qual ele faz parte, comportamentos que são deletérios para ele, para outras moças, que nessa sociedade acabam se perpetuando, desculpa, deixa eu terminar, em um contexto de empobrecimento. A tendência de ter famílias monoparentais em grupos sociais mais humildes é maior. Eu fiquei muito... O senhor usou a palavra exemplo, era isso que eu ia perguntar. O senhor acha que exemplo que isso aqui dá? Eu honestamente, eu não estou preocupado com isso. Mas o senhor é um líder de um grupo político. Sim. Tem seguidores. Só que as pessoas quando o senhor diz eu sou machista, tem que dar nome aos bois. Deixando muito claro, as pessoas entenderam a minha mensagem. O que elas entenderam com essa mensagem? Entenderam a mensagem que eu falo sempre disso. Esse tema que inclusive a Natuza citou. A figura masculina presente, o bom pai, o bom tio, o homem presente, o bom avô, isso tem que ser restabelecido e não combatido. E existe um combate, inclusive na internet que acontece sobre isso, discussões bizantinas, em geral entre pessoas de classe média, envolvendo mulheres e homens, movimento Red Pill versus movimento feminista, que são inúteis num contexto em que a maior parte da população mais pobre não tem a figura do pai presente. Em vez de a gente discutir como restabelecer a boa autoridade masculina, o bom exemplo masculino... Quando o senhor diz que o senhor é machista, o recado que passa é que é um discurso violento contra mulheres. Bom, então tente achar eu falando alguma coisa de discurso violento contra mulheres nesse contexto aí. O senhor disse, sou machista. Tem que dar nome aos bois. Olha só, se você entendeu a provocação, então paciência. Se eu passei essa mensagem pra você, lamento. O que eu tô tratando o tempo todo, inclusive nessa entrevista, é isso. O senhor acha que as mulheres entenderam que ser machista é um afago? Eu não sei, Sadia. Não sei. Eu não sei o que elas vão entender. Agora, a mensagem que eu quero tratar e o que eu trato como programa não é isso. Eu não vou ficar pegado aqui se eu machuquei, eu passei a impressão A, B ou C. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer o marketing de mim mesmo. Agora, a ideia que eu tô defendendo aqui tá certa. E é isso que importa. Candidato, tem um vídeo que viralizou em 2021, acho que foi gravado em 20, que o senhor aparece sorrindo ali, falando para um grupo de apoiadores, de amigos, dizendo que vocês queriam entrar num bar, num estabelecimento, se vocês não entrassem nesse estabelecimento, vocês iam estuprar uma moça ali, uma colega de vocês. Queria perguntar para o senhor, eu vi esse vídeo, a gente viu várias vezes, e eu... pensando em trazer essa pergunta aqui, o senhor acha que dá pra brincar com o estupro? Não. Então, por que o senhor... Não. Esse vídeo não é de 2020. Esse vídeo é de 2017. Que viralizou em 21, né? Então, não é que viralizou uma pessoa... Isso é o seguinte, a gente tava numa festa e a gente tava simulando que eu era um rei, era uma brincadeira, que ela estava participando. Mas então o senhor acha que dá pra brincar com o estupro? Foi o que eu perguntei. Sadia, você tem que deixar eu terminar. Você pediu um contexto, então deixa eu te dar o contexto. Antes você ficar assim, adianta aí, vou contar a história e depois você pode me retrucar numa boa. Essa história foi uma piada que eu fiz no contexto com ela presente, com amigos presentes, devia ter umas 20, 30 pessoas, e que a gente ficava imitando. Foi uma piada muito ruim num ambiente privado que alguém filmou, e aí, tirando de contexto, parece que eu tô fazendo aquele comentário ou como uma piada, ou como um statement, ou como uma declaração. Não, era uma piada muito ruim que eu me arrependo. Isso eu me arrependo. Aquilo lá daquele podcast eu não me arrependo porque é um comentário dentro de um contexto que a gente tava falando dessa relação homem-mulher. Agora, daquilo ali, me arrependo, e me arrependo muito pela minha amiga Bárbara, que ela todas as vezes é usada como um porrete pra ficar dando porrada em mim, é minha amiga, me defendeu todas as vezes. Esse tema foi alvo de denúncias, tá, da Maris Alves, do Nicolas Ferreira, que falaram que eu tava incitando estupro. Todas as vezes essa minha amiga Bárbara teve que ir lá me defender, e me defendeu todas as vezes muito bem. E a defesa que ela fez, toda vez, ninguém se preocupa se estão enchendo o saco dela, se estão expondo ela. Mas vocês que expuseram ela, candidato. Não, eu não expusei, não. Não, eu não gravei esse vídeo. Eu não gravei esse vídeo. Alguém gravou. Mas pelo fato de falar. Mas só uma coisa. Pelo fato de falar. Só o fato de falar. Ruim, eu me arrependo da piada. Candidato, ontem nessa entrevista que o senhor deu
na sabatina do antagonista, o senhor disse que vai usar a emenda parlamentar a nosso favor, tá? Estou colocando entre aspas. E aí o senhor disse que vai cortar a despesa obrigatória. Despesa obrigatória, por exemplo, saúde e educação. Queria entender do senhor, como é que vai ser isso? Vai cortar a despesa obrigatória para aplicar a emenda? Não. Explica, por favor. Não, Sadi, eu não falei nada disso. Não, eu quero que o senhor explique. O senhor falou, que eu não vou falei usar a emenda parlamentar a nosso favor. Não é o discurso mais antissistema. Não, eu não... O senhor até faz fala isso Sadi, dentro desse contexto. É que eu não falei que eu vou cortar de saúde e educação. Não sei se você viu eu falar isso. Eu estou dizendo que despesa obrigatória como saúde e educação. O senhor sabe disso, né? Despesa obrigatória. Lógico, mas eu não falei que ia fazer isso. Mas eu estou perguntando como é que vai ser feito. Então, aqui você só colocou palavras na minha boca. Não coloquei. Eu acabei de dizer para o senhor. Tá bom. Despesa obrigatória como saúde e educação. Não, porque acho que é importante dizer isso, né? Essa despesa não voltará. O gatilho da Mas despesa desvinculação... obrigatória Então, vou te explicar primeiro saúde e educação. O gatilho de desvinculação são os aumentos automáticos baseados no aumento de receita. Eles vão ser corrigidos pelo IPCA. E se você quiser investir mais em educação, é um investimento, porque isso é um piso, não um teto. Mas qual a despesa obrigatória, então? É isso que eu queria entender. Vou dar um exemplo. Hoje você tem inúmeras renúncias fiscais que passam em projeto de lei. Você vai poder cortar renúncias fiscais que estão hoje prendendo o nosso orçamento. Esse é um exemplo que eu vou cortar para gerar aumento de espaço fiscal discricionário. A gente tem muita despesa obrigatória nesse sentido. Onde mais a gente vai andar? Cortes, por exemplo, de super salário judiciário, que vão ter um impacto em cascata também para os estados. Nós temos um problema do orçamento judiciário, ele afeta também os estados. Esse aumento, e não só corte isso aí, o corte das desindexações, o que eu estou jogando aqui é a cenourinha da governabilidade, que é chegar para o Congresso Nacional e falar, olha, o quanto vocês aumentarem de espaço discricionário para aumento de investimento, o percentual da emenda é estabelecido ali. Logo, quanto mais vocês cortarem, mais vocês terão as emendas. Exato. A diferença é que aí a emenda será disciplinada. Hoje a emenda apenas você aumenta a receita, aumenta a emenda e eles gastam como querem. E hoje eles recebem um rebote de 30%, 40%, 50%. Mas como é que... Desculpe, pode continuar. Não. Então, hoje a emenda, ela virou um caos. Hoje ela aumenta como quer e hoje ele gasta como ele quer. Nós vamos ter que disciplinar o funcionamento das emendas. Até o Flávio Dino, venho citando, até pessoas que têm linhas... O senhor falou isso ontem também, eu vi. Linhas políticas diferentes da minha concordam com isso. A forma como a emenda é conduzida não está sendo funcional e bom para o Brasil. A gente está financiando a captura do Estado, como vem acontecendo pelo Centrão, através do uso das emendas. O funcionamento da regra de compra de voto, que mitiga a existência de democracia no Brasil, se dá através das emendas. As emendas parlamentares hoje se tornaram parte central desse... É o óleo que move a engrenagem do Centrão. A emenda, o que eu estou colocando, ela tem que ser utilizada como um instrumento bom de governabilidade e ela se encaixa naquilo que eu te falei da lei de responsabilidade gerencial. A emenda, eu não vou conseguir fazer ela desaparecer. Pelo menos no primeiro mandato meu. Não tenho essa pretensão. Não tenho esse tamanho. O problema brasileiro é gigantesco. Como eu disse para vocês, o Brasil vai eleger pelo menos 300 parlamentares, no mínimo complicados, para colocar um português mais tranquilo. O que eu vou precisar fazer é a emenda, ela se adequar à lei de responsabilidade gerencial e ela se adequar a políticas públicas dentro daquelas metas que eu havia comentado, que vai desde segurança, educação, obras de saneamento, combate ao crime contra a mulher, por isso que eu te falei da lei de responsabilidade gerencial. Essas políticas, as emendas, elas vão ser disciplinadas para atender estes temas junto aos municípios. O prefeito que entrega os bons indicadores se qualifica para receber mais emendas. O prefeito que não se qualifica, ele recebe menos emenda. Esse é o critério. E aí a emenda aumenta ou diminui de acordo com o espaço discricionário. E aí você consegue ter um regime fiscal mais funcional e gerar governabilidade. Por isso que eu acho que isso aí é um instrumento virtuoso para o uso das emendas. Queria falar um pouco de educação. Tema super importante, eu vejo também que o senhor fala muito disso. O senhor já disse que vai cortar o financiamento das faculdades que o senhor chama de unisquinas, né? Se eu estiver errado, o senhor me corrige aqui. Quase 80% dos universitários brasileiros estão na rede privada, a maioria em universidades que não são de ponta. Também o senhor sabe disso. E boa parte via o ProUni e o FIES. Pergunto para o senhor, esses jovens vão estudar onde? Nós vamos alterar a dinâmica hoje de formação de capital humano no Brasil. Você simplesmente entregar para uma pessoa que mal sai alfabetizada da escola um endividamento ou um programa em que ela acredita que ela vai ganhar um diploma para depois virar Uber ou virar entregador, eu estou apenas iludindo essa pessoa. Países muito mais desenvolvidos do que o nosso, a Alemanha é um exemplo mais claro, ou a China, que é um país em desenvolvimento, ou vou citar também o próprio Vietnã, trabalham muito com o ensino técnico, a formação técnica das pessoas, que é mais rápida, mais adaptada aos contextos. E se a pessoa quiser fazer uma universidade, ela pode ter acesso à universidade pública e boas universidades.
Boas universidades privadas, com financiamento. O que não vai ter é praticamente uma máfia que foi construída através de muito lobby, numa propaganda que foi feita pelo Lula, de que, não, eu vou te dar um diploma e sua vida vai se resolver. Não se resolveu. Inclusive, esse é o drama da minha geração. Minha geração, todo mundo achou que ia conseguir um bom emprego com diploma e terminou enganado e terminou na mão do Pablo Marçal, dizendo que ela fracassou porque não tinha um mindset certo. Foi exatamente isso que aconteceu. A minha geração, a geração millennial, acreditou, olha, ampliou, tive acesso agora à universidade, fiz relações internacionais numa uni alguma coisa. Ela pegou esse diploma, pendurou na parede e foi fazer Uber. Mas lógico que existem externalidades econômicas que envolvem o problema dessa pessoa, mas definitivamente um diploma mal qualificado é apenas ilusão. E as pessoas acreditaram nessa ilusão. Candidato, eu não vou entrar aqui na discussão sobre a qualificação do diploma, porque é um tema bastante complexo de fato. Mas o financiamento estudantil é um caminho, uma porta de entrada de jovens pobres no mercado de trabalho. E vou além. O senhor fala em abolir o sistema de cotas. O sistema já fez mais de 10 anos de aniversário, conseguiu mobilidade, ascensão social de pessoas com renda baixa, pessoas pretas. Por que o senhor vai abolir o sistema de cotas, a exemplo do que o senhor está falando? Vou começar pelo que você colocou inicialmente. Vai haver financiamento, mas vai haver qualidade e fiscalização. Então o senhor não vai acabar com o ProUni, o senhor vai... Não, eu vou qualificar. Não, a universidade que entrega péssimo ensino e acabar recebendo ou renúncia ou algum incentivo governamental, não receberá. Ponto. Eu vou ficar fingindo? Que o cara vai receber um diploma? Sou formado em medicina? Não haverá isso. A gente não tem que trabalhar com essa ilusão, até porque isso é enganação. Isso termina sendo um estelionato no fim do dia. Especialmente com a pessoa que está pagando ou com o pagador de imposto que está sendo iludido e que está vivendo numa sociedade em que aumentou a produtividade e a escolaridade. A ilusão, a mentira, vai acabar. Segunda coisa, eu e o meu grupo político, nós não acreditamos em termos principiológicos do sistema de cotas. Agora, a nossa política, para substituir o modelo de cotas, que é uma política de sistema de incentivo e recompensa para bons alunos desde a base, ela vai substituir paulatinamente. É igual a... tudo envolve uma transição. Não vou, entrei no governo, acabei com esse modelo. Não, nós vamos fazer uma substituição. Eu acredito no poder não só da educação, mas no poder da integração. E eu acredito que existem pessoas talentosíssimas espalhadas por todo o território nacional. Um exemplo muito claro é, boa parte das pessoas que passam no ITA e nas melhores universidades vem lá do Ceará. O colégio Farias Brito, acho que é Ari de Sá. Como é que eles fazem a coleta? Eles coletam muitos meninos e meninas dos interiores do próprio estado do Ceará, que estão indo bem em escolas públicas, eles coletam essas pessoas, treinam, passam em grandes vestibulares, viram inclusive uma bandeira, olha, essa escola é muito boa. O que nós pretendemos fazer? Nós queremos qualificar as crianças, primeiro, um sistema de alfabetização muito poderoso, porque o Brasil hoje ele não está focando no método fônico, que é o principal método referendado por pesquisa para alfabetizar crianças. As crianças estão saindo semi-alfabetizadas da escola. Aliás, sobre a escola e primeira infância tem todo um trabalho que a gente está tratando, é um dos temas que a gente mais fala no nosso livro de propostas. Mas as crianças e as famílias que performarem melhor em provas objetivas feitas pelo governo federal vão receber bolsas desde já nas escolas. Tá, isso então, é agora se o senhor for eleito. Eu quero falar, eu quero voltar... Só dar um recado que faltam 5 minutos, tá? Eu quero só voltar para as cotas. Por que o senhor dissesse assim, no futuro o meu desejo é acabar com as cotas porque a desigualdade estaria superada e nesse caso não precisaria mais de reparação. Mas é exatamente o que eu estou falando. Não, mas não foi isso que o senhor disse aqui. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, acabar com o sistema de cotas, se o sistema de cotas promoveu inclusão de pessoas pretas não só na universidade, mas no mercado de trabalho também? Eu acredito no mérito. Eu acredito que pessoas pretas, pessoas brancas, indígenas, quilombolas, elas têm que entrar pelo mérito, competir em igualdade de condições, as condições mais próximas possíveis das demais. Eu acredito que a universidade é um espaço de mérito. E o crescimento econômico vai ser baseado em mérito. E eu vou dar instrumentos, não na universidade, depois dessa criança ter passado por um ensino deficiente. Eu quero detectar quem são as crianças, quem são os outliers que vão entrar nessas faculdades, que vão ser objeto dessa política pública e desde já pegar essa criança, colocar nas melhores escolas, dar uma bolsa para ela, acabar com o programa Pé de Meia e transformar o Pé de Meia numa política de incentivo aos bons estudantes baseado em mérito, para que essa criança concorra em igualdade de condição ao longo da vida dela e que ela já vá para a universidade preparada. É isso que eu quero fazer, baseado no mérito dela e na integração que eu vou ter entre a escola, a família dela e o Estado. É isso que eu acredito. É você antecipar os efeitos disso ainda no ensino fundamental. Não fazer vamos ser, claro, uma correção.
você não consegue entregar nada em termos de desempenho quando você compara o ensino público com o privado para formar esse capital humano, aí depois agora dá uma cota para corrigir e faz uma propaganda. Não acredito nisso. Não é baseado em mérito, não é justo. Eu vou voltar para a base. É o outlier, é o garoto especial, é a menina especial. Vamos dar uma bolsa para essa pessoa. Vamos já inserir ela nas escolas. Vamos colocar elas nas melhores escolas públicas ou privadas, a escolha da família no seu município ou no seu estado, para que ela concorra em igualdade de condições. É isso que eu quero.